Bem-vindos a este encontro sobre o Sínodo Especial da Amazônia, cujo o objetivo deste nosso encontro é de apresentar o que é o Sínodo, a sua importância, e para ver se nós, como Diocese de Cruzeiro do Sul, aceleramos a preparação para esse Sínodo, depois o acompanhamento e, se Deus quiser, depois a execução. Né? Porque a festa é bonita prepará-la, é bonita celebrá-la e é bonita depois se lembrar, né, das coisas da festa, mas também para praticar. Então, nós vamos pedir que Deus nos abençoe, nos ilumine nesta noite, abra os nossos corações e nos ajude mesmo a entender para vivermos cada vez mais como católicos na nossa região. Então, primeiro Sínodo para a Amazônia, né? Este que é o título. Vamos ver agora o logo. Pode voltar um minutinho? Obrigado. Este é o logo oficial do Sínodo da Amazônia. Vocês veem que é uma espécie de folha, né, de uma árvore, com uma cruz no meio. E a folha está dividida em duas partes. Né? Do lado direito mais verde, do outro lado colorido, lembra um pouco os vitrais da igreja. Não é verdade que muitas igrejas têm vitrais coloridos? E a parte da igreja está cheia de quê? Dos rios da Amazônia. Então, para lembrar o grande rio Amazonas e, ao mesmo tempo, os vários rios, inclusive o Juruá, que compõem a Amazônia. E por que as duas partes da folha? Porque o tema do Sínodo é duplo. Daqui a pouco nós veremos. Se reflete mais sobre a vida da igreja, representada por esses vitrais, e outro sobre a vida da ecologia, da floresta, da nossa região, representada por este verde. Tá? E no meio, os rios, né? Que são a nossa grande via de comunicação, de ir de um lugar para outro, são também fontes de vida através não só para os pescadores, para nós que comemos o peixe, fonte de vida para quem tira água para beber ou para irrigar. Então, o rio Amazonas, que é aquele que dá o nome, inclusive, a toda a região. Tá? Pode passar para frente? Então, o que é sínodo? Agora eu vou sentar porque assim vocês prestam mais atenção. Depois eu vou passar em alguns grupos da catequese, da pastoral familiar, vou passar esses slides. Assim vocês poderão até com calma olhar. Tá? Então vamos prestar bem atenção. O que é o sínodo? Sínodo é uma palavra portuguesa, mas de origem grega. De duas palavras gregas. Uma é syn, que em grego quer dizer com. Daí vem um bocado de outras palavras em português, por exemplo, sinfonia, sincretismo, né? Sintonia, né? São palavras de origem grega. Sin quer dizer com e odos quer dizer caminho. Então o sínodo que seria? Caminhar junto. Esta é uma palavra que já existia antigamente e que a igreja usou desde os primeiros séculos para dizer o quê? O Sínodo dos Bispos é uma reunião de vários dias, convocada pelo Papa, com bispo do mundo todo, para tratar de determinado assunto da igreja, da doutrina ou de pastoral. Pode ter sínodos diocesanos? Pode. Na história da igreja tem milhares de sínodos diocesanos. Nós aqui em Cruzeiro do Sul tivemos várias assembleias diocesanas. Poderíamos chamá-lo de sínodo? Então, para ser sínodo precisa, daqui a pouco vamos ver, na fase preparatória, escutar muito. Escutar muito o povo. Então, quando é uma reunião preparada, tudo bem, mas com
uma escuta bastante limitada, isso não pode ser sínodo. Senão não é caminhar junto. Se não é vocês escutam, eu falo. Aí é reunião. Né? Como certas vezes, né? Então pode ter assembleia, por exemplo, a Arquidiocese de São Paulo, aqui no Brasil, agora, neste ano, que está celebrando o seu primeiro sínodo. Já teve dezenas de assembleias diocesanas, mas neste ano está celebrando o seu primeiro sínodo da história, de quase 500 anos de fundação. Por quê? Porque este ano foram envolvidas todas as paróquias, foi feita consulta com as congregações, movimentos, foi feito um percurso longo de caminhada, caminhar junto, tá certo? Então poderá até ter sínodo paroquial se quiser. Então neste caso não é convocado pelo Papa, é convocado pelo pároco. Se o sínodo for diocesano, é convocado pelo... Ah, mas vão todos os bispos do mundo? Não, é reunião de vários bispos, convocado com bispos, não é com todos os bispos. Quando é todos os bispos, não se chama sínodo, mas se chama concílio. O último concílio aconteceu 50 anos atrás, eram 2.500 bispos. Paulada, né? Já pensou que auditório grande? Não tinha auditório grande assim em Roma. Aí fizeram arquibancada dentro da Basílica de São Pedro. Porque não tinha lugar, né? Se fosse agora seria pior ainda. Pior não, no sentido que a organização seria mais desafiadora, porque agora são 4.500 dioceses no mundo. Já pensou reunir 4.500 bispos lá? Fora quem vai... Seria né, precisaria um estádio, né, um ginásio daquele bem grande. Né? Então pronto, o sínodo então é uma reunião convocada pelo Papa para tratar de um determinado assunto. Né? Porque quer dizer o desejo da Igreja de caminhar junto. Né? Por isso não só o Papa, mas reúne vários bispos. Vamos lá, para frente. Quando surgiram os sínodos? Então, nos primeiros séculos da Igreja, os sínodos eram muito comuns. Muito comuns eram sínodos mundiais e sínodos diocesanos especialmente, ou às vezes até regionais. Como se fizesse um sínodo da, não sei, aqui de Rondônia, né, do nosso regional da CNBB, né, de alguns estados. Né? Nos primeiros séculos da Igreja, os sínodos eram muito comuns, mas aos poucos ficaram cada vez mais raros, até desaparecer na Igreja Católica de rito latino, que é a nossa. É a igreja maior no mundo, é a nossa católica de rito latino. Não sei se vocês já viram na Canção Nova, de vez em quando não tem missa maronita. O que quer dizer maronita? Maronita é um outro rito católico que nasceu especialmente no Líbano, por São Marum. Daí vem o rito maronita. Né? Na Diocese de Milão, na Itália, o norte da Itália, então foi Santo Ambrósio, um grande santo dos primeiros séculos, aquele que converteu Santo Agostinho. Então tem um rito ambrosiano, tem um rito grego, melquita, armeno, né? Está ali escrito, na Igreja Católica conta com 26 ritos, todos unidos ao Papa, porque depois tem, por exemplo, tem os coptos, tem copto ortodoxos e copto católico, armeno ortodoxo, armeno católico. Os maronitas do grupo do Oriente foi o único que nunca se separou de Roma, os de origem libanesa. Então, mas os sínodos continuaram vivos nos ritos católicos orientais. Ali eu citei alguns: o rito grego, o rito melquita, o copto, o maronita. Continuaram muito vivos. Tanto é verdade que muitos bispos destes ritos são eleitos pelo sínodo, não são eleitos pelo Papa. Depois eles dizem, escrevem uma carta ao Papa: pedimos a sua autorização, a sua confirmação para o fulano de tal que foi eleito pelo sínodo.
Já pensou ter um sínodo aqui? Ainda bem que não tem, senão eu não seria bispo daqui, né? Paciência, né? Mas, então, nos outros ritos da Igreja Católica, portanto, ritos católicos, não são protestantes, não são ortodoxos, são católicos, esse sistema de sínodo muito comum. Em 1965, antes da última sessão do concílio, então foram reimplantados também para o rito católico, né? O rito, latino. O rito católico latino. Então temos o quê? Uns 54 anos de caminhada, de renovação deste sistema. Foi o Papa Paulo VI que reintroduziu este São Paulo VI. Nós lembramos ainda dele, magrinho, né? Foi o primeiro Papa que veio para a América Latina, não veio no Brasil. Não sabe o que perdeu, né? Mas tudo bem. Mas ele foi o primeiro Papa a vir para a América Latina, né? Em Medellín, em 1968. Vamos para frente. Tipo de sínodo. Então, do ponto de vista de abrangência, pode ser universal, um sínodo universal, como é este caso, né? Porque pega, né? O ano passado teve o sínodo sobre a juventude, foi tipo universal. 4 anos atrás teve o sínodo sobre a família. Também ali foi do mundo todo. Né? Então, aqui do Brasil foram 5, 6. 1 ou 2 da Bolívia, 5, 6 dos Estados Unidos. Né? Dependendo do número de pessoas e de católicos, aí vão mais ou menos. Mas sempre são os 200 bispos que vão lá com o Papa. Pode ser universal, pode ser regional, pode ser diocesano. Talvez, quem sabe, se o próximo, em lugar de ser Assembleia Diocesana, dependendo do método, vai ser Sínodo Diocesano. Aí temos que fazer uma escuta muito maior do que se fazia para uma Assembleia. Assembleia é uma coisa, Sínodo é outra. Então, regional e diocesano, dependendo de sua abrangência. Outro modelo de sínodo, ordinário. Então, pela regra, cada 4 anos tem um sínodo. O último foi sobre a juventude, o precedente foi sobre a família, dali saiu o documento Amoris Laetitia do Papa, sobre a juventude saiu este ano o Christus Vivit, né? Então, pode ser ordinário cada 4 anos, extraordinário, quando o Papa diz, tem uma coisa. Por exemplo, sobre a família, o Papa Francisco diz, é tão importante que não pode ser só uma reunião. Uma reunião que demorou 3 semanas. Então o que fez? Vai ter o sínodo ordinário. Mas antes do sínodo ordinário, vamos fazer um extraordinário sobre o mesmo tema. Então ele fez o sínodo extraordinário. Aí começou uma série foi a primeira vez sobre a família que se usou a internet para consultas. De maneira que qualquer pessoa podia mandar diretamente para a secretaria do sínodo as suas opiniões. Foi repetido isto com os jovens. Com os jovens foi feito até 3 dias de consulta juvenil e participaram mais de 300 mil jovens do mundo todo. Né? Naqueles 3 dias de debate pré-sinodal, né? Usando as novas tecnologias. Ou senão, então, o tipo de sínodo pode ser ordinário, cada 4 anos, extraordinário, quando o Papa diz tem uma coisa urgente que preciso, que não dá para esperar 4 anos, ou senão um tema que é tão especial que merece um sínodo só para ele, e sínodos especiais. Vamos ver agora, né, cada um deles. Tá? Pode avançar. Quantos sínodos? Então, os sínodos ordinários foram 15. Em 2018 foi feito o último sobre a juventude. Em 2022 vai ter outro. Não sabemos ainda o título, que o Papa está deixando terminar este como se chama, da Amazônia, que é um sínodo especial para
puxar depois o assunto do próximo sínodo. Então, sínodo ordinário foram 15. Extraordinário foram 3. No folder que vocês vão receber tem lá um erro de autoria de Dom Flávio que está escrito 2, tá? Então são 3. Em 1980 foi sobre a Ucrânia, uma região, né, um país que se tinha tornado independente, antes estava englobado pela Rússia, se tornou independente e tinha muita briga também entre católicos e ortodoxos. Então o Papa João Paulo II, convocou um sínodo extraordinário só com os bispos da Ucrânia. Depois, em 1985, foi para celebrar os 20 anos do Concílio Vaticano II, fazer um balanço da caminhada desses 20 anos. Sempre foi João Paulo II que fez. Em 2014, sobre a família. Então, o Papa, então 2014 foi o extraordinário da família, em 2018 foi, 2016 foi sobre o ordinário também sobre a família. E depois teve sínodos especiais, que é a categoria em que vamos entrar nós, como sínodo especial para a Amazônia. Então, os sínodos especiais foram 7, porque eles tratam de questões de uma determinada região. Então, teve sobre a África, a Ásia, Oriente Médio, a Holanda, a Europa, a Oceania e a América. Todos foram feitos pelo Papa São João Paulo II. Tanto os especiais como extraordinários, dois extraordinários, todos foram feitos pelo Papa João Paulo II, que ficou 25 anos de Papa, né? Então, mas ele tinha uma preocupação de temas mundiais e também de temas regionais, né? Vamos para frente. Então, nós somos na terceira categoria de sínodos especiais. Então, o sínodo especial para a Amazônia é para toda a região amazônica. É chamada de Pan-Amazônia. Pan é outro nome grego, né? Hoje temos aula de grego. Pan, né? Pan quer dizer todo, né? Toda a Amazônia, que inclui 9 países. Aí foram colocados em ordem alfabética: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, né? Então, é um sínodo, não é do Brasil, da Amazônia brasileira, é da Amazônia geral. Portanto, também o nosso... Quem é que vai participar? Daqui a pouco vamos ver, serão todos os bispos, não do Brasil, não do Peru, todos os bispos que trabalham na região amazônica do Brasil, todos os bispos que trabalham na região amazônica do Peru. O mais complicado foi escolher quais bispos da Guiana Francesa iriam, porque tem só um para toda a Guiana Francesa, né? Então, né, será ele. Irão participar, então, todos os bispos que estão atuando nas regiões amazônicas dos 9 países. A língua oficial do sínodo vai ser castelhano, vai ser espanhol. Vai sair o documento, vai ter grupos também de debate em português, grupos em italiano, né, e grupos em francês, porque o Suriname não fala nem inglês, nem português, nem espanhol. Suriname era a antiga Guiana holandesa. Na Guiana falam o inglês e crioulo, né? Uma língua local que era uma mistura de línguas locais com inglês, né? Então tem várias. Na região amazônica, oficialmente temos várias línguas. Na Guiana Francesa falam francês. Eles inclusive não são país independente. É considerado um estado da França, né? É um estado da França. Irão participar também os presidentes das conferências episcopais dos 9 países. Por exemplo, a Guiana Francesa, quem vai? O presidente da Conferência Episcopal da França. Para nós vai Dom Valmor, né? O arcebispo de Belo Horizonte, que é presidente da CNBB.
vai o presidente, mesmo que atuem como Dom Valmor, fora da região. O presidente da Conferência Episcopal Francesa, não sei de que cidade é, mas ele trabalha na França. Né? Mas era então o bispo de Cayenne, né, da Guiana Francesa, mais o bispo presidente da Conferência Episcopal Francesa. Depois, convidados católicos, bispos, leigos e leigas, padres, religiosos e religiosos, convidados de outras igrejas cristãs e convidados também de outras religiões, desde que tenha atuação na região. Então, de bispos da região amazônica, somos perto de 100. 50 e poucos do Brasil e 40 e poucos dos outros 8 países. Né? Mas, ao todo, seremos perto de 200 pessoas lá debatendo e vendo isso. Então, além disso, tem os peritos, quer dizer, assessores que entendem de um assunto, de pastoral, de teologia, de Bíblia, de clima, de ecologia, né? De economia, para, se for necessário ter uma intervenção, uma consulta sobre um determinado assunto, eles estarão lá, prontos para agir, mas eles não vão dirigir os debates. Né? Quem vai participar dos debates são os bispos, os presidentes das conferências e os convidados. Os convidados participam dos debates, mas na hora de votar, se tiver votação, eles não podem votar. Participantes de direito são bispos. Né? Tá? Vamos para frente. Sim. Não, tem religiosas já indicadas, inclusive. Tem da comissão mesmo, tem a irmã Irene, né, que faz parte da comissão. Mas a irmã... agora me fugiu... Mas, por exemplo, uma sei que trabalha no interior da Diocese de Santarém, né, das Irmãs Franciscanas Angelinas. Né, ela foi convidada a superiora geral, mas normalmente nesses casos a superiora geral indicou ela. Né, ela trabalha no interior, é vice-pároca de uma... que lá tem uma área missionária que entregue as franciscanas angelinas. A outra irmã é responsável, ela é vice-responsável, mas é aquela que mais está envolvida também com o tema da juventude. Né? Irmã Marlene das franciscanas, aquela que eu sei que foi convidada. Né? Mas tem outras que já foram... né? Também peritos, tem uma professora da Universidade de Roraima, né? Que é professora lá, então foi convidada como perito, né? Como especialista. Né? Agora, não saiu, daqui a pouco deverá sair a lista de todos os convidados, né? Mas por enquanto não saiu. Sabemos porque a irmã Marlene me mandou a mensagem toda contente e feliz, né? Que tinha sido né? Escolhida, etc. Né? E por quê? Porque foi convocado um sínodo especial para a Amazônia. Então são dois. Né? No título, né? Não sei se na oração tem, não. Mas no título diz: Novos caminhos para a igreja. Novos caminhos para a igreja. E segundo, para uma ecologia integral. Vamos repetir: novos caminhos para a igreja, todos. Novos para uma ecologia integral. Então são dois temas, tá? Os dois como se fossem os dois trilhos, né, da estrada de ferro. Na oração tem, né? Então, por quê? Novos caminhos da igreja. A situação na igreja na Panamazônia é alarmante. Neste dia saiu um artigo que até está mexendo com muita gente, um artigo de Dom Ascona, bispo emérito do Marajó,
um dos bispos que foi ameaçado de morte muitas vezes por causa do seu compromisso contra o tráfico de pessoas. E ele diz, tem que ser bem ali porque a Amazônia não é mais católica. Ele deu a chacoalhada, muita gente diz, não acredita. Se a maioria dos moradores da Amazônia brasileira, se a maioria não é crente, está perto de ser. Está perto de ser. Em 2010, Rondônia já tinha ultrapassado, os crentes já tinham ultrapassado os católicos. Rondônia. Aqui não tinha os dados do Acre. Eu tinha os dados da Diocese de Santarém, que tinha conseguido com o IBGE. E lá na prática já estamos a 60% de católicos e 40% de evangélicos. A região que mais perde católicos é a região amazônica. Nos outros estão avançando. E a região também que mais crescem aqueles que no último censo disseram religião, 0. Não acredito em nada. Não me identifico com nenhuma religião. Então, a cidade que mais cresceu assim, cresceu no sentido de quem não se identifica com nenhuma religião, pode ser até que tenha sentimento religioso, mas não se identifica com nenhuma igreja, com nenhuma religião, é Rio de Janeiro. Cidade que mais cresceu. Mas a região que mais cresceu entre 2000 e 2010, por exemplo, no município de Santarém, estou dizendo isto porque acompanhei os dados, que até poucos meses atrás estava lá, entre 2010 e 2010, o número de ateus duplicou. 100%. Passou de 2% para 4%. Ah, mas é pouco. Mas duplicar 100%. Então, por que novos caminhos? É porque se nós continuarmos a fazer a mesma coisa, se continuarmos a plantar abacate, vamos colher o quê? Abacate. Se nós quisermos manga, vamos ter que plantar manga. Além dos abacates. Tem tanta coisa bonita que funciona na igreja atual, mas tem tantas coisas que, por mais que o novenário seja bonito, por mais que a catequese, a iniciação à vida cristã, por mais que nós estamos numa sangria. A realidade é esta. Né? Então, segundo, preocupado com a ecologia integral. Por que o Papa sempre fala de ecologia integral? Porque ele quer colocar que o ser mais importante de toda a região amazônica ou de outras partes do mundo são os moradores, as pessoas que moram ali. Então tem duas ameaças. Uma é a ameaça de quem diz, vamos lá porque a Amazônia tem recursos infinitos, então nós vamos pegar lá e pronto. E se for necessário queima, se for necessário mata, se for necessário derruba e está tudo feito. Então a ecologia integral coloca no centro da atenção a vida das pessoas e povos que vivem na Amazônia. Ameaçados por quem? Pela ganância econômica. Um boi precisa de muito pasto. Que diz, vamos transformar o Acre num grande criação de bois. Quer dizer que os povoados do interior vão ter que sumir. E onde vai aquela população? Não tem direito de viver? E se vierem todos para Cruzeiro do Sul ou para a cidade, o que vão fazer? Tem trabalho para eles? Não tem nem trabalho para quem está morando aqui? Não é verdade? Então, a ganância, crescer sim, mas não pisando nos outros. E outro é extremismo ecológico. O que é extremismo ecológico?
são aqueles que dizem, não se toca nada. Comer ovo de tracajá não pode, não. Não pode fazer uma estrada que ligue não sei para quê. Não, porque vai ter que derrubar 150 árvores. Bom, vamos procurar conservar, mas antes de conservar uma árvore ou dar vida para o povo, se é possível desviar, se desvia. Mas atualmente o que acontece? Quando se tem que fazer um projeto, uma rodovia, qualquer coisa, se tem um pé de castanheiro do Pará, tem que desviar. Agora, se tiver casa de colono, o que acontece? Passa por cima. Se tiver a roça, o que faz? Passa por cima. Então, isso não é ecologia integral. Ecologia, o Papa diz, em primeiro lugar, está o ser humano. Ele, inclusive, escreveu uns anos atrás um documento, né, uma carta apostólica, chamada, né, Laudato Si. Louvado seja, né, que são as primeiras frases da oração de São Francisco. Né? Laudato Si. Então, mesmo sobre a ecologia, mas é para o mundo todo, não para a Amazônia. Agora, o foco da... Né? Portanto, são dois focos. Primeiro, lembra aquela folha, aquele símbolo? Primeiro é a parte religiosa. Novos caminhos para a igreja. Novos. E segundo é a ecologia integral. Ecologia não é só salvar bichos e plantas. É salvar bichos e plantas para que o ser humano possa ter vida. Tá certo? Vamos salvar os rios para continuar a navegar, tomar banho, ter peixes, né? Ter tudo aquilo que um rio proporciona. Certo? Então são os dois eixos, né? Os dois motivos que levaram o Papa a dizer, não basta fazer uma assembleia. Não basta fazer 2 dias de reunião. Precisamos de um sínodo. Porque a coisa é grave. Tanto do ponto de vista pastoral, como do ponto de vista ecológico. Vamos para frente. Novos caminhos para a igreja. Então, vamos ver um pouquinho quais temas estão sendo debatidos, né, nos novos caminhos da igreja. Obrigado. Ótimo. Novos caminhos. O tema geral é este: passar de uma igreja de visita para uma igreja de presença. Passar de uma igreja de visita para uma igreja de presença. Isto não é só nos lugares de desobriga, não. Também na cidade de Cruzeiro do Sul, centro urbano. Que condições tem, por exemplo, o Padre Francisco, o Padre Jardison, ou os outros padres que estão aqui, o Padre Clesildo, de poder atender as comunidades, as pessoas que precisam desabafar, porque nós podemos planejar coisa bonita, casamento, 15 anos, né? Essas coisas bonitas nós planejamos, colação de grau. Imagine, tem estudante que cola a vida toda e no final ainda cola grau, né? Ainda, né? Aí, planejar colação de grau, planejar formaturas, casamento, profissão religiosa, ordenação sacerdotal, né? Se Deus quiser, do Ferreirinha, se ele se comportar direito, vai ser que dia? 24 de novembro deste ano, se Deus quiser, às 19 horas lá na catedral. Né? Então, nós podemos planejar. Mas, será que doença não pode planejar? Morte, angústia. Tem coisa que não dá. Tem que estar presente. Será que no interior vão esperar 1 ano a visita do padre para casar? E quando o padre não consegue ir no Seringal aquele ano, só o próximo ano? O que faz? Se ajunta, pronto. Se ajunta. E os dois estão vivendo em pecado por causa disso? Mas quando?
Quando? Agora, tem gente que mora ao lado da igreja e não quer casar, né? Hã? O noivo vai estar só, né? Sim. Não passa 8 dias se deixa. Ah, bom, aí já é o fulano, né, que é tico-tico no fubá, né, o fulano, né? Então, assim, não precisa nem divórcio, né? Mas, gente, mesmo na nossa cidade, nós temos um bocado de catequistas, de ministro da palavra, de ministro da Eucaristia. Mas vamos colocar um caso, que se não tiver um padre para uma inauguração de uma escola no bairro, chamam quem? Chamam o coordenador da comunidade católica? Ou chamam um pastor? Porque o coordenador, o catequista nosso parece que não tem moral. Não é assim? Então temos que reverter isso. E especialmente, hoje estamos celebrando São Pio X. Um Papa ao qual nós da Amazônia devemos nos ajoelhar e não beijar os pés que ele não gostava, mas agradecer muitíssimo. Foi ele que orientou a multiplicação de dioceses na Amazônia segundo o critério de rios e não de municípios, não de estados. Porque já pensou quando não tinha esta rodovia, e mesmo agora que tem rodovia, a dificuldade que seria de Cruzeiro do Sul, ia para, se Cruzeiro do Sul fosse ainda paróquia de, não de Tefé, mas se fosse paróquia por o estado de Rio Branco, como é que seria para lá? Teria que ir a Manaus e voltar, né? Pelos rios. Então ele foi quem, aconselhado por bispo da região amazônica, disse, não, na Amazônia nós vamos usar critérios os rios. Por isso que foi feita depois a prelazia do Alto Juruá. Foi com este Papa. Então, novos caminhos. Ele queria o quê? Facilitar a presença, a visita dos padres. Mas nós temos que estar presente. São Pio X, também ele insistiu muito sobre a catequese e a comunhão. Antes dele tinha ainda uma mentalidade que comunhão, não, uma vez por ano e olha lá porque não somos dignos. Ele disse, ninguém é digno. Ele preparou o catecismo, ele fez na prática uma reforma antes do Vaticano II, na liturgia, na catequese, no estudo bíblico, na música litúrgica. Foi um precursor. Então também o exemplo dele é bonito nos encontrarmos hoje na festa dele. Porque ele colocou isso. Então nós temos que estar presentes. Mas como podemos estar presentes para que todo mundo tenha missa aos domingos, sim? Nem na cidade de Cruzeiro do Sul conseguimos ter todas as comunidades todos os domingos a missa. Não é verdade que várias comunidades têm missa uma vez por mês? Na cidade. Antigamente era debaixo da barba do bispo, agora no bispo nem barba tem, pronto, né? Então, né? Mas temos que ver como. O que o Papa pede? Vamos discutir novos caminhos da Amazônia. Porque se continuarmos deste jeito, não dá. Sendo que, graças a Deus, eu fui professor da melhor disciplina do mundo, aquela que faz as crianças e os jovens pular de alegria no ensino fundamental e médio, que é a matemática, né? Quando entra o professor de matemática, os alunos pulam de alegria, né? Etc. E então, eu me dei ao trabalho de fazer um cálculo. Quantos 1.000 quilômetros quadrados tem a nossa diocese? Quantos padres? E vamos fazer a divisão. Quantos 1.000 quilômetros quadrados tem um padre aqui na nossa diocese? Que não é
não é a pior diocese em número de padres. Se pegarem a prelazia de Itaituba, padres diocesanos, sabe quantos tem? 1, porque foi ordenado a semana passada. Se não, até semana passada, 0. E 15 padres religiosos. Então não estamos pior. Mas nós temos a média de 4.910 quilômetros quadrados para cada padre. Se fôssemos pegar esta média e aplicar no estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro deveria ter 8 padres só. E tem 17 bispos. Tá bom que tem um bocado mais de gente lá. Mas, e nós não temos nem as rodovias que eles têm. Não temos metrô. Então, nós temos desafios que outras regiões do Brasil ou do mundo não têm absolutamente. Não tem absolutamente. A minha terra, a Itália, teria só 60 padres. E tem, parece que, 27 ou 28 mil. Por isso, nós não podemos pegar um método que funciona na Europa ou funciona no estado do Rio de Janeiro ou no Paraná e aplicar aqui, porque as nossas distâncias são grandes. E não só são grandes, temos dificuldade de condução que eles não têm. Que eles não têm. Nós temos quantos 1.000 quilômetros de estradas asfaltadas? Não temos 1.000 quilômetros. Temos uns 300 daqui para Feijó. Depois uns 30 até Manso Lima. Uns 40 e pouco, 50 até Rodrigues Alves e acabou. Né? E os barcos têm que ir devagar por causa que quando Deus projetou o rio Juruá, sabe o que ele pegou de modelo? Ele olhou para baixo e estava lá uma minhoca com dor de barriga, fazendo todo nheque, 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 nheque. Diz, eu vou fazer um rio em honra da minhoca com dor de barriga. E fez o rio Juruá. Então, a presença quer dizer o quê? Presença quer dizer que todas as dimensões da vida cristã católica estejam presentes. Quais são as dimensões da vida cristã católica? A palavra de Deus. Mas nós, por exemplo, círculos bíblicos temos quase nada. Então teremos que ter gente, leigos e leigas, irmãs, padres, seminaristas que se empolguem e que vamos lá com círculos bíblicos. Para estudar e conhecer, senão depois chega qualquer pessoa que se diz crente, faz 2 situações e o fulano, é verdade. Não, que é isso? Cria vergonha? Cria vergonha não, vamos conhecer, nos apaixonar. Porque a própria Bíblia diz que a palavra de Deus, o verbo, a palavra se fez carne. Por isso que o padre, quando o padre, o Jardim termina de proclamar o Evangelho, ele beija o Evangelho. Não beija um pedaço de papel, beija Cristo. Imagine se tem gosto de beijar um pedaço de papel. Mesmo que seja no folheto, beija. Por quê? Porque não está beijando um livro bonito. Aí eu só beijo o evangeliário. Não, beija mesmo que seja o folheto, porque a palavra de Deus está aí. Mas não é a Bíblia completa. Também quando vou no açougue eu compro 1 ou 2 bifes, não compro o boi inteiro.
Então, né, que seja no folheto, mesmo que tenha só um bife, é palavra. Então, vai ser beijado porque é Cristo. São João capítulo 1, versículo 1. O verbo se fez carne. Mas depois, os sacramentos. Bora, quais são os sacramentos que são colocados à disposição do povo todo? Só o batismo. Na cidade, sim, a Eucaristia, tem bastante missa, etc. Mas no interior, missa uma vez por ano quer dizer que é. Já pensou comer uma vez por ano? Não estaríamos magros, não. Estaríamos mortos. Olha só ele ali, olha só, né? Né? A senhora também seria ainda mais magra. Seria transparente, né, a senhora? Né? Então, gente, não podemos nos dizer, sempre foi feito assim. Sempre foi feito o que se podia, mas agora está na hora de mexer. Porque se a Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã, não pode ser uma vez por ano, ou se o padre não pode ir naquele ano, cada 2 anos. Né? A caridade. Caridade mesmo, ajuda fraterna. Não podemos continuar com a mentalidade que muita gente tem. Não, cada um se vire. Cada um por si, Deus por todo. Nós já disse várias vezes também nesta diocese. Este é um provérbio que foi feito pelo departamento de marketing do capeta. A verdade é cada um por si, sofrimento para todos. Porque os problemas, por exemplo, da droga, da violência, etc., não? Isto são superiores às forças individuais ou mesmo de uma família só. Caridade. E depois a missão. Jesus, antes de subir ao céu, que disse, vão, não fiquem na igreja, caiam fora. O lugar do cristão é no mundo. Jesus disse, eu vim para a salvação do mundo, não da igreja. Enquanto nós gostamos muito de ficar aqui dentro da igreja, e já temos oração. A igreja é um posto de gasolina. É para abastecer. Porque sem oração, sem Bíblia, sem Eucaristia, nós pifamos. Mas a gasolina se coloca na moto para quê? Para rodar nas ruas. Não para ficar no posto de gasolina. Já pensou se alguém de vocês fosse lá no posto de gasolina e dissesse, enche o tanque. Enche o tanque. Da moto. Depois ele sai de perto do posto da bomba, mas sempre debaixo da cobertura, e liga. E gasta toda a gasolina assim, enchendo de fumaça, né, que ninguém consegue mais. Agora, enche de novo. Fulano diz, mas não é isto? Não é isto que acontece? Nós queremos gastar, atenção, não estou criticando, é necessário, mas queremos gastar com tudo que é dentro da igreja. Então, é a missa, é a adoração eucarística, é o terço de Nossa Senhora, o terço de São Miguel, o terço da misericórdia, o terço de não sei o que, o terço da chaga esquerda do dedo de Jesus, o terço de não sei o que, se inventa um bocado de coisa para ficar dentro da igreja. E fora? E fora? É lá fora que é o lugar nosso. A missão. Cristão que está dentro da igreja, leia o capítulo 7 de São Mateus. Tem lá um certo momento. Não vou dizer os versículos, se vocês criam um pouco de curiosidade vão procurar, mas também porque eu não lembro agora os versículos, tá? E no capítulo 7 de São Mateus diz assim, que naquele dia, algo muito dirão, Senhor, Senhor, foi em teu nome que pregamos.
Foi em teu nome que fizemos milagres. Foi em teu nome que profetizamos. E eu responderei: não vos conheço. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vós que sois obreiros do mal. Será que pregar? Será que ser catequista? Será que fazer milagre é coisa ruim? Não. Mas sem a caridade, sem a missão, vale nada. Quem não quiser ler o capítulo 7 de São Mateus, pegue 1 Coríntios capítulo 13, o hino da caridade. Quem não quiser ler, cante com os... Eram os titãs que cantavam? Ou Legião Urbana? Legião Urbana. Ainda... Eu não vou cantar, senão termina a palestra agora, né? Mas aquela música Monte Castelo. Se eu falasse todas as línguas dos anjos e dos homens, se não tiver caridade, banana para você. Se eu desse todos os meus bens aos pobres, toma, mas não enche mais a paciência. Todos os meus bens, se não tiver amor, se eu fizesse milagres a ponto de transportar montanha, continua a fazer milagre com o capeta lá embaixo. Então, a caridade e a missão, né? As 4 dimensões. Quais são as comunidades que têm essas 4 dimensões? Algumas estão bem, né? Estão meio capenga, mas estão indo. Mas outra não tem nem chance, nem sabe que existem as 4. Quais sacramentos nós oferecemos ao povo, especialmente do interior? Além do batismo, ou quando o padre passa, faz batismo, primeira comunhão, crisma, sem preparação nenhuma. Casamento, como eu já disse, vão esperar 1 ano, 2, 3, mas quando? Unção dos doentes. Por enquanto, só o padre pode dar a unção oficial sacramental dos doentes. Quando é que uma mamãe, por exemplo, que está para dar à luz, poderia pedir a unção desse momento? Porque a unção dos doentes não é a extrema unção. Não é para quem vai morrer. É para quem, por exemplo, vai para uma cirurgia. Está em depressão. Está com uma doença grave. Teve um acidente. Poderia ter a bênção, mas se é reservado aos padres, como fica? Né? E então se pergunta, né, a setinha lá, quais ministérios são necessários? Se os atuais só de quê? De padre, diácono, ministro da Eucaristia, leitor e salmista não dão conta, quais outros vamos ter que recuperar da tradição da igreja ou quais outros vamos ter que criar? E neste ponto, o papel da mulher, a maioria que participa, que anima as nossas comunidades são mulheres. E qual é o papel da mulher em termos de ministerialidade? É de se perguntar. Os povos originários, nós temos, no dia que eu cheguei, né, me botaram até o cocar, né? Fiquei mais bonito ainda, não é que fiquei bonito, porque bonito a mamãe caprichou 9 meses para me fazer, né? Então, eu estou plenamente convencido. Eu lembro naquele dia 5 de junho, 11h30 da manhã, de 1954, eu estava, quando a parteira, que nada de hospital naquela época, né? Era a parteira, me pegou e me mostrou a minha mãe. Olha, estava ainda sujo de sangue, né? Tudo melado, careca, banguela, mas a mamãe olhou para mim e disse: oh, coisa linda. Então, eu fiquei até mais bonito, mas me disseram que tem 15 povos originários aqui na nossa diocese. Quantos catequistas deles temos?
Qual é o nosso trabalho com eles? Quantos padres ou seminaristas, o bispo fica de fora que está excluído mesmo, sabem uma das línguas deles? Quantos nossos catequistas sabem? Não está na hora de olhar essas ovelhas também? Sim. No documento tem muitas vezes os povos originários, que além dos povos indígenas, povos originários podem ser também os nossos ribeirinhos, que estão às vezes há 100, 150 anos ali, só na desobriga. Outro tema é a evangelização da cidade. A maioria do nosso povo mora nos centros urbanos. Como vamos, né? Aqui também vamos ficar só com as atividades que temos agora ou vamos criar outras? Este ano já começamos um pouco com o Corpus Christi, com a Sexta-feira Santa, né? Todos juntos. Mas o que podemos fazer para que na cidade de Cruzeiro do Sul a luz de Cristo, a luz católica possa estar presente bem? Né? A inculturação da liturgia. A nossa liturgia veio com ritos do Oriente Médio e da Europa. Mas terá outro jeito. Não só para os índios, mas também para nós. Uma vez, numa das comunidades que eu fui celebrar, desses 20 e poucos anos de bispo, aí fizeram, em lugar do turíbulo, que é bonito, né, também, mas em lugar do turíbulo fizeram uma homenagem ao Evangelho com flores. Tão bonita. Quer dizer, fizeram com gestos. Né, isso é muito... a inculturação da liturgia, quer dizer, quais são os gestos, talvez os ritos nossos, que possam manifestar ao mesmo fato que era a liturgia, mas que seja mais compreensível. Que não tenhamos que explicar o sinal, senão se o sinal não fala, então não é mais sinal. Claro que com os povos indígenas isso é muito mais desafiador, porque, por exemplo, lá me falavam ultimamente que no Pará, lá nos Mundurucus, o bispo, né, Dom Vilmar, foi lá e disse, mas então vi que vocês usam folhas aromáticas, tipo incenso, né, nas vozes. Vamos fazer, já que vai ter a crima, vamos usar o incenso. Ele disse, de jeito nenhum. Fumaça na igreja, não. Porque para nós, os pajés explicaram, nós usamos fumaça na nossa tribo para espantar os maus espíritos. E na igreja não tem maus espíritos. Está vendo? O bispo pensava que fosse uma homenagem e segundo ele seria uma afronta. Então tem que ver. Em alguns povos do Oriente, Japão, China, Tailândia, o padre nunca vai com a roupa branca nas festas. Porque o branco para aqueles povos é a cor do luto. É a cor do luto. Então vão todos sempre com roupa dourada, amarela, né? Com cores assim, né? Outra cor, não o branco. Nós colocamos nas tumbas muitas vezes flores. Os orientais colocam potezinhos com arroz. E quando um dos nossos foi, né, mexer com um japonês que tinha colocado na tumba dele um pouco de arroz, dizem, quando é que o teu morto vem comer o arroz? O japonês tranquilo disse, no mesmo horário que o seu vem cheirar as flores. Então, veja, a inculturação da liturgia também, quais são os gestos que para nós falam, né? Então, isso para dizer, veja quantas coisas podem sair, especialmente os ministérios são necessários,
né? Por isso que de vez em quando alguém já terá escutado, querem ordenar padres casarem, né? Não. A ideia é, como os outros ritos católicos têm, uma das ideias é que casados possam ser ordenados padres, como já temos com os diáconos. Ajudaria, não, moraria um terceiro modelo de padre, além do padre religioso, que se o padre Inácio receber um telefonema do superior dele dizendo: olha que você vai trabalhar a partir de 2020, você vai trabalhar na China, vai para a China, não é xingamento, é missão. Vai trabalhar, não sei onde for, na França, ele vai. Porque o religioso tem que estar aberto para o mundo todo. Depois, o segundo modelo que temos de padres são os padres diocesanos. Que se eu disser a um padre diocesano, vai trabalhar em Eurinepé, ele vai. E se disser, vai para Marechal Taumaturgo, ele vai. Mas dentro... E por que não poderia ter padres comunitários? Que tomem conta mas não seria a ideia, atenção, aqui há uma das conversões, não seria mais partir da vocação individual, mas seria de partir o ideal seria de constituirmos equipes ministeriais, que tenham padre diocesano, tenha diáconos, diaconisas, tenha ministro do aconselhamento, gente que tem o dom mesmo de escutar, de aconselhar, homens e mulheres, tem pessoas tão boas. Ministério do aconselhamento, ministério dos doentes, que é diferente do ministério da comunhão eucarística. Aqueles que sabem consolar, aqueles que sabem conversar com os doentes. Que não vai lá com o doente dizendo: como está, senhora? Estou bem. A senhora esteve bem doente? Teve, mas agora estou bem. É a melhora da morte, viu? Espera, este não pode. Mas eu estou melhor. A minha tia fez a mesma coisa. Depois, olha, depois de uma semana, puf, imagina, não quero mais esta pessoa. Não, mas... pensarmos em equipes ministeriais, não, porque senão se corre o risco do fulano se tornar o dono da comunidade ou da pastoral. Já temos bastante donos e donas de pastorais de comunidade, de grupos. Não, por quê? Porque a ideia sempre é: o fulano foi chamado para ser padre. Então pega ele, bota lá no seminário por 8 anos e depois quer que seja o homem do povo. Então está sendo questionado também o tipo de formação, o tipo de seminários. Mas veja quanta coisa pode sair, né? Vamos para frente. E a ecologia? Dizia das duas ameaças, né? A ameaça da ganância e a ameaça do ecologismo radical. Então, qual é a frase bíblica que nos inspira, que inspira a ecologia integral? Eu vim para que todos tenham vida, não só alguns. Os donos das maiores fazendas do Brasil moram onde? São Paulo. Vão de avião de São Paulo para lá. Eu brinquei com um padre que está na diocese de Guajará-Mirim, as maiores fazendas do Brasil. E eles pagam, dizem, que nada, nem pisam não digo na igreja, mas nem no município. Tem a pista de aterrissagem na sua fazenda, vão para São Paulo e voltam. Então,
É ruim eles se aproveitar quando eles crescem com os outros, com os povos daqui, ótimo. Mas quando crescem pisando, aí não dá. Aí não dá. Né? Então, todos. Então, a pergunta é: qual desenvolvimento precisamos para a região amazônica? Desenvolvimento, porque ninguém quer voltar para trás. E não está certo voltar para trás. Qual é a mulher que gostaria de voltar a ir na beira lá com um pau para lavar roupa? O pau para que era? Era de tanta raiva contra a sujeira. Sai dali, seu desgraçado. Sai, pá, não é bater. Não é melhor ter água encanada e muito ter a máquina de lavar? Ninguém tem que voltar para trás. Mas qual é o desenvolvimento? Até agora sempre foi feito o desenvolvimento dos grandes projetos. E quem é que ganha com os grandes projetos? Gente de fora. Qual é o desenvolvimento para a nossa região? O que podemos fazer para que possamos viver com dignidade e com dinheirinho, sim? Qual é o desenvolvimento para todos, não para alguns? Então, qualidade de vida para quem mora na Amazônia. Não voltar ao passado, mas também não integrar, muita gente fala de integrar os índios, integrar os povos da Amazônia na sociedade brasileira. Integrar para eles querem o quê? Dizer o quê? Sumam. Porque precisamos de espaço para o gado. Precisamos de espaço para a soja. Ah, mas eu estou aqui há 100 anos. Demonstre, cadê o seu papel no cartório? Eu estou vindo do estado do Pará. No estado do Pará, todos os cartórios de terra estão sob intervenção federal há vários anos. Porque no Pará, que é 1 milhão de quilômetros quadrados, tem registrado mais de 3 milhões de quilômetros quadrados em cartório. Imagine a indústria de falsificação que foi feita. É como se tivesse 3 camadas de Pará e ainda faltaria. Todo documento oficial. Todo documento de cartório. Por isso que tem muita morte, muita coisa. Porque quem falsifica depois diz: o terreno é meu, se você não quiser, vai ficar mais debaixo da terra. E quantas mortes já tivemos nesta Amazônia? Não é uma hipótese, é realidade. É realidade. Então, qualidade de vida para não integrar no sentido de acabar com os povos tradicionais, povos indígenas, povos, os ribeirinhos. Nós mesmos. Gente, eu estou aqui há 8 meses, daqui a pouco vou dar à luz, porque vou fazer 9 meses, então tá, o dia 16 de setembro vou dar à luz por aí ao redor. Mas uma das coisas que me preocupa mais é pensar na nossa juventude. Qual é a perspectiva do nosso jovem de Cruzeiro do Sul, cidade? Estuda para te preparar. Sim, preparar para quê? Para quê? Sim, depois que tivermos aberto ali um bocado de curso de administração, de contabilidade, etc. Bom, depois que tivermos 200 contadores, o que fazemos? Tem tantas profissões. Se eu não fosse padre, e sabe que o meu sonho era ser também astronauta, mas não dava, eu provavelmente seria eletricista. Eu gostava de mexer, de levar choque, etc. Também
tomei o choque que é a colação de grau de um bom eletricista na boca. É quando um esquece, né, vai descascar o fio e esqueceu que estava na tomada. Aí pronto, a partir dali vai sempre conferir. Né? Mas ser eletricista é uma profissão digna. E como? E ganha um bom dinheiro. Agora, alguém que fez curso, não sei, de engenharia elétrica, será que ele vai acertar essas lâmpadas, colocar as lâmpadas? Não, isso não é para quem precisa de engenharia. Se um engenheiro elétrico vai fazer isso, vai se sentir subvalorizado. Então, para que estudar? Não, teremos que ter curso técnico, curso profissional. Sim, mas quais são as perspectivas da nossa juventude? Nós dizemos para ele, estude. Para quê? Qual é o desenvolvimento da nossa região aqui, Cruzeiro do Sul, concretamente? Temos que pensar. E o sínodo diz, cutuque, bora. Pense como cristãos. É um dever do cristão, faz parte da dimensão missionária, da dimensão da terceira perna, da caridade. Não é só dar uma ajuda, uma esmola. Também. Mas se nós pudéssemos dar para os jovens profissão, não precisa nem ser empregado. Profissão. Não, eu vou ser empregado público ou funcionário público, porque assim, não, já cortaram, não é de agora, não é culpa do Bolsonaro, não. Desde a época do Fernando Henrique Cardoso já tinha lei que se um departamento não fosse mais necessário, podia ser extinto e os funcionários públicos, se não pudessem ser manejados, podiam ser demitidos. Agora, relembraram disto nas últimas semanas. Então, nem mais isto tem garantia que vou me aposentar lá. Então, quais são as perspectivas de desenvolvimento? Como acolher e integrar os migrantes? Tem muita gente aqui, não sei você, mas muitas famílias daqui são originárias talvez do Ceará, do Nordeste, outro do Sul do Brasil. E agora, especialmente nos últimos anos, quando se fala de imigrante, logo uma raiva, um ódio. A pergunta é como? Como integrar? Né? E depois temos a importância da Amazônia para a vida do planeta Terra mesmo, sim. A Terra, nós dependemos, a maior massa de umidade do mundo é produzida pela floresta amazônica. As fumaças destes dias, enquanto queimava aqui, quem é que se interessava? 2 dias atrás deu fumaça em São Paulo, levada daqui, aí começaram a gritaria, né? Também nas redes sociais, o Brasil está queimando. E foto de quem? Só de bichos e de plantas. Graças a Deus não tem ainda notícia de nenhuma morte humana. Mas de casa, coisa assim, isso não interessa. Se teve acidente em Porto Velho porque era muita fumaça e não se enxergava mais na rodovia, não interessa. Até que não chega a São Paulo, não interessa. Nada contra os paulistas. Eu vivi 6 anos lá. Tenho ótimos amigos, são gente formidável. Mas infelizmente o dinheiro fala mais alto. Até que para nós, nossa, da Amazônia. São índios. Tem gente que quando chega, não sei, Rio Branco ou aqui, diz, tem prédios. Pensa que seja só jacaré e índio pelado e arco e flecha na rua? Né? Mas não é assim, né? Às vezes até parentes e amigos que vêm do sul, tem prédios, tem asfalto, tem o shopping. Estão sendo civilizados. Né? Então, vamos para frente, que senão amanhã de manhã estamos aqui ainda. Então, quais são voltando agora, então, os 2 eixos, quais são os 2 eixos do sínodo? Um é novos caminhos para a igreja, o segundo,
ecologia integral. E quais são as fases? Então tem a fase preparatória, então tem vamos lá. 15 de outubro de 2017 foi feita a convocação pelo Papa, 2 anos atrás. Em fevereiro deste ano, o nosso presidente falou, não, temos que olhar bem esse sínodo porque querem tirar a Amazônia, como se fosse sido convocado naqueles dias contra ele. Tem nada, foi convocado 1 ano antes das eleições do Brasil, tinha nada a ver, e foi convocado para 9 países, não para o Brasil. Não tem nada a que dizer, a convocação aconteceu no dia 15 de outubro de 2017. Então, ali já era final de 2017. Então, o ano todo de 2018, o ano passado, foi o tempo para as paróquias, as comunidades, as dioceses mandar sugestões. Infelizmente, nós aqui, por causa da transição, está chegando um novo bispo, eu não sei o quê, a movimentação foi fraca. Foi feito um seminário e, infelizmente, também, mais do que estudar o tema do sínodo, foi estudado a Laudato Si, a carta do Papa sobre ecologia. Tá, o que podemos fazer? Cena do próximo capítulo, daqui a pouco, se vocês estiverem acordados, eu vou dizer ainda. Fase preparatória. Em junho de 2019, este ano, então, até final de janeiro, se deveria mandar para Roma, para a Secretaria do Sínodo, as sugestões. Aqui no Brasil foi feita a síntese pela REPAN, a Rede Panamazônica, e mandado para Roma. E lá foi elaborado um texto, este daqui, chamado Instrumento de Trabalho. Quem quiser, está em oferta na livraria diocesana ou no fundo da igreja a R$5, tá? Obrigado, tá? Que está a oferta porque o preço normal seria o dobro, mas houve um financiamento para cortar a metade. Então, isso é o resumo das propostas que vieram dos 9 países. Dos 9 países. Inclusive, tem que ter uma atenção. Por quê? Porque o texto básico original foi feito em espanhol. E ali tem uma palavra que dá confusão, que pode dar confusão. A palavra é... agora me fugiu. Mas... não é ancião, é só um detalhe. É outra, sobre quando se... Extrativismo. No português, quando se fala de extrativismo, o que é? É o tipo de agricultura, que pequena cultivação, mas especialmente aproveitar os frutos da terra. Então, eu tenho colocado num sentido muito positivo. Em espanhol, extrativismo é o trabalho de extração mineral. Então, são as grandes companhias mineradoras. Então, no documento, quando se fala de extrativismo, é quase sempre em sentido negativo. Então, tem que cuidar deste problema de tradução. Então, em junho, foi publicado o instrumento de trabalho, que é este daqui. Aqui não está escrito instrumento de trabalho, mas foi utilizada a terminologia oficial da igreja em latim, instrumentum laboris. Laboris seria de trabalho, tá? Vamos para frente. De 6 a 27 de outubro deste ano, em Roma, então vai ser celebrado, vai ser realizado o sínodo. Daqui a 2 meses estaremos já na fase final, já na última semana. E de novembro de 2019 para frente a fase de atuação. Como é que vamos pegar as diretivas do sínodo para aplicar aqui na diocese? E nós já temos uma data marcada, Já na última reunião com a equipe do diocesano, então já foi marcada a Assembleia Diocesana nossa, vai ser de 23 a 26 de julho do próximo ano. Mas até lá,
Vamos ver se organizamos assembleias paroquiais, assembleia dos movimentos, dos grupos, né? Para fazer nós também uma nossa caminhada sinodal, de escutar, né? De ver direitinho. Então, estas fases. Mas nós perdemos a chance da preparação, e agora? Cena dos próximos capítulos, vamos ver agora. Como participar? Na preparação. A fase preparatória já terminou. Mas dá para mandar ainda, se dá um jeitinho, né? Não está no texto, mas eu lendo o texto tive estas outras sugestões. Posso mandar, então mande para este e-mail aqui, né? Ou me entrega um papel, tá? Para este e-mail, que é aquele que cai diretamente no meu computador. Cai e não machuca, até agora não machucou, tá? Então é bispo, CZS, né? Cruzeiro do Sul, 04, porque sou o quarto bispo diocesano, @gmail.com. Então vocês, um grupo quer se reunir e mandar sugestões, uma pessoa quer mandar, mande para mim, neste endereço. Tá bom? Isto até final de setembro. Né? Temos um mês. Eu vou viajar daqui, vou sair na segunda-feira, dia 23 ou 24 de setembro, né? Porque eu vou visitar ainda os meus parentes em 10 dias e depois vou para o sínodo. Antes e durante o sínodo, rezar para que os padres sinodais estejam abertos à ação do Espírito Santo. Quem participa do sínodo é chamado padre sinodal, independentemente se é padre, se é bispo, se é papa, se é, né, são chamados padres sinodais, né? Na fase celebrativa, acompanhar as informações pelos meios de comunicação social da igreja. Os grandes meios dificilmente talvez vão dizer que teve briga lá, porque um queria que as mulheres fossem ordenadas papas, e outro dizia, não, calma, antes de papa é melhor se ordenar a diácono, né? Ou vão pegar alguma... Mas em geral não vão falar nada. Mas as nossas televisões, os rádios, nossa rádio, vamos ver de... Eu vou lá também com o compromisso de mandar algumas informações para a Rádio Verde Floresta e também um objetivo pessoal, que eu quero bater um selfie com o Papa, né? Então, na fase celebrativa, então, é rezar e acompanhar as informações. E depois, na fase de atuação, quer dizer, depois, a partir de novembro, vamos ver como aplicar. Como é que vamos pegar para que a igreja esteja mais presente aqui? Quais são ministérios novos ou não novos? Do ponto de vista de ecologia, de desenvolvimento, como é que vamos nos envolver nos debates do governo, da associação comercial, etc. Não vamos fazer sozinho, não. O governo terá seus planos, a associação comercial certamente reflete também sobre isso. Vamos nos juntar a eles, vamos dizer a nossa opinião. Vamos procurar colaborar para encontrar caminho de desenvolvimento. Não vamos querer fazer nós sozinhos ou nós contra eles. Não. Os pescadores usam redes. Nós vamos usar a rede, vamos entrar nesta rede. Não podemos dizer, vamos só rezar pelo desenvolvimento da região. Vamos rezar, sim. Mas vamos também caprichar com propostas. Vamos entrar em contato com a UFAC para ver quais cursos seria bom para a nossa região, para que possa desenvolver a nossa região. Um curso de engenharia, por exemplo, aqui, seria bom, mas também para estudar qual é o tipo de material que é bom para a nossa região, que não esquente tanto. Qual é o tipo de janelas que precisa? Exato, tem o Instituto Federal. Quer dizer, não seria de pensarmos nós sozinhos, não. É nós entrarmos em contato com eles. Pode bater foto ali, então não machuca, tudo bem, tá? Então, tá certo? Então a fase
para nós a fase mais importante será o depois. Né? Vamos para frente? Então, eu convido agora, vocês receberam a oração do sínodo. Quem não recebeu, pode olhar lá. Vamos agora começar a rezar pelo sínodo. Depois vamos ver se alguém quer alguma pergunta, alguma coisa. Né? No final, na saída, você vai receber também um livrinho que está escrito Tríduo do Sínodo. Tá? Este é de grátis, é 0800. Né? Aqui tem 3 celebrações propostas, então é para vocês multiplicar, né? Ir nas comunidades, etc. E depois vão receber também, quem desejar, poderá pegar, temos ali uma caixa, não é uma caixa cada um, temos uma caixa, mas quem quiser, eu vou levar para a minha comunidade, né? Este folder que é, na prática, aquilo que eu falei. Né? Aquilo que eu falei, então está aqui, para ali. Mas o convite, antes da oração, que eu deixarei para todos, porque depois alguns talvez já queiram sair, né? Mas eu vou abrir agora para as perguntas, quem quiser. Né? O convite é este. Vamos participar, temos um mês ainda de tempo para apresentar ideias. E outro, temos o tempo até novembro para dizer... Vamos começar a papear, a conversar sobre esses temas. Não podemos continuar do jeito que estamos. Nem do ponto de vista ecológico, nem do ponto de vista de igreja. Senão daqui a pouco vamos ser reduzidos a uma igrejinha. E a maioria das... igual às outras igrejas, porque claro que os crentes são... Né? Por exemplo, Rondônia são já mais numerosos porque juntam não sei quantas igrejas. Né? Nunca vi uma comunidade católica se acabar. E já vi muitas igrejinhas protestantes se acabar. Porém, veja, se nós pegarmos a história da igreja, nações inteiras se acabaram. Se nós pegarmos o norte da África, Egito, Líbia, Algéria, Marrocos, nos deram santo como Santo Agostinho, Santo Atanásio, São Cirilo de Antioquia, né? Todos aqueles nos deram milhares de mártires. Agora tem lá um pingo de cristão, todos viraram muçulmanos. Todos muçulmanos. Então, a história nos ajuda. Jesus prometeu ajudar a Igreja Católica, mas nós temos que fazer a nossa parte. Né? Então, a senhora tem razão, que eles abrem, fecham, porém, tem muitas que abrem e não fecham mais. E quem se torna crente, rarissimamente volta para a Igreja Católica. Às vezes começa a pipocar de uma igreja para outra. E depois acaba descrente. Muitas vezes é isto. Mas poucos voltam. Por quê? Porque nós não estamos presentes. E tem povoados inteiros do interior que já não tem mais nenhum católico. E tem povoados inteiros que, quando o padre vai, vem inclusive os crentes e dizem claramente, se tivesse aqui alguém, nós não teríamos passado para a crença. Né? Inclusive nos novos bairros que estão crescendo. Né? Então vamos rezar esta oração e depois, né, vamos concluir, mas quem quiser poderá continuar comigo por ainda um tempinho para ver algumas perguntas. Oração pelo Sínodo para a Amazônia. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, iluminai com a vossa graça a Igreja que está na Amazônia. Ajudai-nos a preparar com alegria, fé e esperança o Sínodo Panamazônico. Amazônia, novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral. Abri nossos olhos, nossas mentes e coração
para acolhermos o que vosso Espírito diz à Igreja na Amazônia. Suscitai discípulas e discípulos missionários, que pela palavra e o testemunho de vida anunciem o Evangelho aos povos da Amazônia e assumam a defesa da terra, das florestas e dos rios da região, contra a destruição, poluição e morte. Senhora de Nazaré, Rainha da Amazônia, intercedei por nós, para que nunca nos falte coragem e paixão, lado a lado com vosso Filho Jesus. Amém. Esta imagem é Nossa Senhora da Amazônia. A igreja está em Manaus. Tem já um santuário dedicado a Nossa Senhora da Amazônia. Traços não são indígenas, não são brancos, são mestiços. Né? Vamos sentar agora. Né? Quem desejar sair, pode sair tranquilamente, né? Pode pegar lá o material. Mas se alguém tiver perguntas agora, com toda tranquilidade, né? Pode fazer agora as perguntas. Né? Dúvidas, angústia, trauma, psicose, dores de barriga, à vontade. A senhora continua com frio, né? A senhora não me obedeceu de dançar forró, né? Eu quero fazer só uma indagação. Nós participamos, me parece que foi o ano passado, de uma grande assembleia que tratou sobre vários temas, coordenado pelo Padre João. Era a Rede Panamazônica. E aconteceram vários debates, e debates bem interessantes. Inclusive eu participei de uma parte lá sobre sobre saneamento básico e revitalização dos nossos rios e igarapés urbanos. Então foi bem debatido, inclusive o prefeito esteve presente, alguns deputados e tal. E vieram bispos do Pará para as questões lá da relação, né? Bem, eu queria saber se o senhor não podia conversar com o Padre João que coordenou isso para pegar alguma das sugestões que foram tratadas. O Padre João encaminhou estas respostas para a Repan Nacional e algumas sugestões estão neste documento de trabalho. Tá? Outras não, porque tinha que fazer uma síntese mas que poderão ser utilizadas por nós na fase de aplicação. Né? Então não foi perdido aquele trabalho do seminário que foi organizado pela Caritas. É verdade, né? Diga. Eu gostaria de saber como poderíamos contribuir nessa participação. Então, uma coisa seria por exemplo, os dois grandes temas. Como é que poderíamos... Uma coisa seria, se é possível, ler o documento, que ali já tem umas sugestões, né? Até fala, às vezes não são tão concretas, mas, de novo, o Ministério... O que, por exemplo, para a igreja, como poderíamos nos organizar para ter a presença... Ter, por exemplo, ministro do batismo em várias comunidades, mas que esteja aliado ao quê? A iniciação à vida cristã, não simplesmente para jogar água em cima. Né? Como é que vamos fazer, como é que vamos trabalhar para aquele ministério que dizia do aconselhamento, da unção, né? O que nós poderíamos fazer para que o povo se sinta amado pela igreja e não quase que largado durante meses? Né? Como poderíamos fazer para que, por exemplo, aqui em Cruzeiro do Sul, não imediatamente, mas dentro de alguns anos, nós tenhamos celebrações eucarísticas onde está uma vez por mês, cada 15 dias, depois toda semana? Que tenha, se alguém morre, possa ter o velório, a bênção de um ministro das Ezequias.
né? Porque nós aqui temos ainda uns 5, 6 padres dentro de Cruzeiro do Sul. Mas imagine Manso Lima sozinho, se ele está no interior, quem é que vai para o velório? E o velório é um momento especial na vida de uma família. Né? Mesma coisa pastoral hospitalar. É diferente da pastoral da saúde. Quem trabalha nos hospitais sabe que tem um bocado de crentes que visitam e católicos pouquíssimos. Não poderíamos ter um grupo? Aí temos que então envolver mais gente. Mais gente, não sempre os mesmos. Porque os mesmos já estão para cá que está na pastoral familiar, pega mais uma coisa, não precisa pegar também liturgia, canto, e isto. Não. Que está na catequese, pega mais um, mas vamos envolver outros. Vamos acreditar nos jovens, né? Envolver os crismandos e idosos. Sim. Eu penso também que eu vou juntar com os professores do Instituto para fazer a leitura daquele documento. Tem muitos ecologistas lá e é bom fazer essa conversa e vou mandar para o seu e-mail. Outra coisa é a questão da formação dentro da igreja, né? É a formação que eu acho que esse é o momento, para mudar, às vezes, uma concepção, uma cultura de que a gente tem construído muito na nossa igreja para se parecer com aquelas igrejas. Até o som, tudo parecido com a igreja. Não há uma enculturação, nem na música, né, da música regional. E a gente faz isso e esquece da formação. E para mudar a cultura para o pessoal se entender como ministro de alguma coisa, tem que ter uma formação mais profunda. Eu acho que esse é o momento. É o momento, né? Toda a formação dos presbíteros e dos ministros leigos e leigas e de quem não é ministro, mas quer ser um bom cristão. Né? Perfeito. Cansada, um pouquinho. Não? Tá vendo que 20 e poucos anos de professor ajeita. Bom, gente, vamos parar por aqui hoje. Eu me comprometo então de mandar para a pastoral familiar, para a catequese, os grupos, né, esses slides, mas depois você multiplica. Mas especialmente vamos procurar rezar e talvez cutucar, peguem os folders lá, que são 0800, leve, divulguem. Se precisar mais, temos mais na diocese. Quem puder, ou comprar agora ou depois na livraria, o instrumento de trabalho para ler-se e ver porque isto vai ser o texto que vamos estudar em Roma. A partir disto, não é o documento final. Este é o documento inicial, que o documento final, se Deus quiser, vai ser bem melhor ainda. Tá? Que Deus abençoe a todas, a todos. Muito obrigado. Obrigado, Paróquia do Rosário, por todo o apoio. E até a próxima, se Deus quiser.